Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda. Hoje eu trabalho com produção de eventos, mas eu sou formada em engenharia. Isso mesmo, eu sou uma mulher preta formada em engenharia pela USP. Esses dias me perguntaram qual era a minha opinião sobre cotas raciais. Bom, eu sempre estudei em colégios particulares a minha vida inteira e eu sempre fui uma das únicas pretas do colégio. Na universidade, eu me formei faz mais ou menos 9 anos e eu também era uma das únicas pretas da universidade. Se você tivesse me perguntado há uns 10 anos o que eu achava sobre as cotas raciais, eu diria naquela época que eu me sentia desconfortável com essa ideia. Eu não curtia muito, porque parecia dizer que nós, negros, não tínhamos capacidade de chegar numa universidade pública, por exemplo. Então iam dar uma ajudazinha, iam dar uma forcinha. Parecia um atestado de incompetência. E eu me sentia particularmente ofendida, porque eu falava, mas eu cheguei aqui. Para mim, eu era a prova de que eu tinha chegado lá e de que a gente podia chegar lá, no mesmo lugar que os brancos estavam chegando. Até que eu saí da faculdade, terminei a graduação, comecei a trabalhar no ramo da engenharia e depois de uns 6 anos eu comecei a me sentir insatisfeita. Comecei a achar que era tudo muito técnico. Quem já viu os meus vídeos sabe que eu não sou uma pessoa muito técnica. E aí eu mudei para produção de eventos. Foi aí que aconteceu a virada de chave na minha vida, que mudou a minha opinião completamente. E foi quando eu mudei de emprego e fui para uma empresa de um ramo totalmente diferente, que pouco a pouco eu fui percebendo que eu estava tendo um contato com um mundo um pouco mais real. Eu comecei a conhecer pessoas das mais variadas classes sociais e eu comecei a perceber que aquele mundo que eu tinha vivido até então era uma bolha. Foi só quando eu comecei a conviver com pessoas mais próximas do brasileiro médio padrão que eu comecei a perceber quanto aquele mundo da engenharia que eu tinha vivido era uma bolha. Eu comecei a ver que tinham famílias que tinham que lutar e trabalhar e se esforçar muito mais para conseguir muito menos, para conseguir o básico, que era um teto e comida na mesa. E eu comecei a me tocar que as crianças daquelas famílias muito dificilmente iam conseguir chegar aonde eu tinha chegado, no tal do mundo da engenharia da USP, que é uma das melhores universidades do mundo e a melhor universidade do país. E foi então que várias questões foram sendo entendidas aqui dentro. Eu comecei a perceber, de fato, que a maior parte da população preta é pobre e que a maior parte da população rica é branca e que isso não é coincidência. E se tem alguém que acha que é mimimi ou coisa parecida, é porque não estudou o básico. A partir do momento que os pretos foram obrigados a realizar um trabalho forçado e que depois que a escravidão acabou, eles foram libertados com uma mão na frente e outra atrás, e que toda a riqueza que eles ajudaram a construir ficou para os senhores brancos, a desigualdade social entre brancos e pretos hoje no Brasil não é coincidência. E foi aí que eu entendi que não era exatamente aquilo que eu achava. Eu achava que eu tinha entrado na USP porque eu tinha tido inteligência para entrar na USP. Mas não. Hoje eu entendo que eu entrei na USP não só porque eu tive inteligência para isso, mas também porque eu tive privilégios. E inteligência sem privilégio não é nada. A minha família nunca foi rica, mas eu já tive uma mãe que era concursada e tinha um emprego melhor do que a maior parte das mães de família negras consegue ter. E eu tinha uma mãe que tinha visão, porque não ter visão também não adianta. Ela teve a visão de separar uma parte do salário dela e fazer questão de investir isso na minha educação, na minha e da minha irmã. Mas a maciça maioria das crianças pretas desse país nasce numa realidade totalmente diferente da minha. Não nasce com acesso a uma educação de boa qualidade. Com 16, 17 anos, não pode se dar o luxo de não trabalhar, só estudar e ficar se preparando para o vestibular. E viram jovens que também não podem, com 20, 22, 24 anos, ficar 5, 6 anos sendo sustentados pelos pais, porque o curso de engenharia da Poli é integral e a gente não consegue trabalhar enquanto a gente realiza ele. Se uma criança nasce já com a preocupação de não ter comida na mesa, não ter um teto garantido, ter que trabalhar cedo para ajudar na renda de casa,
não ter acesso a uma educação de boa qualidade, como que lá na frente ela vai competir de igual para igual com quem já nasceu com um teto garantido, com a mesa farta, com acesso à educação de boa qualidade, fazendo cursos extracurriculares, às vezes até intercâmbio? Não tem como. E é exatamente isso que a cota vem fazer. Primeiro, ela vem reconhecer que essa desigualdade existe e é estrutural. Este não tem culpa de estar aqui em cima e este não tem culpa de estar aqui embaixo. Eles nasceram em realidades diferentes. E a segunda coisa que a cota vem fazer é tentar aproximar esses dois. É tentar dar a eles oportunidades similares, porque ela sabe que isso aqui está desigual. Não é a solução ideal, mas é uma forma de tentar diminuir a desigualdade de alguma maneira. Enfim, o que eu precisava entender é que a cota não é uma questão de capacidade, inteligência e nem de atestar nada. A cota racial é uma questão social. E mais, as cotas raciais não são uma questão só minha. A minha vez já foi, já passou. Agora a gente tem que se preocupar com as nossas próximas crianças e jovens pretos que estão chegando aí. E as cotas raciais são uma tentativa de oferecer oportunidades mais igualitárias para eles. Uma tentativa de colocar eles num mundo um pouquinho mais justo, de tentar aplacar essa desigualdade tão grande que a gente tem estruturalmente. A cota racial é uma tentativa de elevar a nossa comunidade preta para a gente conseguir chegar mais longe do que a gente tem chegado. Se você perguntar, a maioria das pessoas vai dizer que se preocupa com a questão da desigualdade social. Mas o que a gente precisa entender é que combater a desigualdade social não é a pessoa parar o carro dela no farol e comprar a bala do menininho preto que está vendendo. Isso vai ajudar ele? Claro que vai ajudar ele. Mas a gente combater a desigualdade social é o filho dele amanhã depois não precisar, com 6 anos de idade, ir para o farol vender bala. Porque ele teve a mesma oportunidade de estudo que a criança que estava sentada no banco de trás daquele carro.